Então, Shimon, como eu estava comentando com você, os meus filhos, eles seguem as minhas ideologias, os meus valores. E eles aprenderam a ter o respeito e a diferenciar o que muitos colocam, essas feminazes, vamos dizer, né? Quando você fala que o nosso presidente, ele é homofóbico. Eu entendo que o valor que ele sempre quis impor é que, independente da tua escolha de gênero, isso é uma coisa pessoal tua em 4 paredes. Eu não preciso ver uma mulher, um casal se beijando em praça pública. Da mesma forma acontece isso. Isso é uma coisa tua, pessoal. Você não tem que provar nada pra ninguém. É uma coisa pessoal tua, uma opção tua, e que isso acontece naturalmente. Os meus filhos convivem, têm muitos amigos, porque a minha casa, ela se tornou o centro de encontro, é o quartel-general, porque eu prefiro muito mais eles fazendo festa dentro de casa do que na rua. Sim. Então eles levam todos os amigos, e esses amigos têm vários casais. Vários, né? Tanto a Helena quanto o Fernando. E o respeito para eles é indiferente. Eles se respeitam, se curtem, tem os amigos assim. Então, esse tipo de valor, essa ideologia que eles conseguem entender qual que é a diferença quando a gente fala em valor, em família. Por que o em família? Porque os amigos deles são minha família também. Se você vai chamar para uma festa, você nunca faz essa festa em família sem chamar os amigos junto. Então, esses são valores. Eu quero meu filho, eu quero minha filha dentro de casa fazendo festa, fazendo o churrasco deles. Eles não precisam estar na rua e sabem exatamente o limite, que é um outro valor. O Fernando por exemplo, ele chega e diz: mãe, vai ter uma festa de Open, eu não vou dirigindo. Isso é uma consciência, é um valor, certo? Exatamente. Então mãe, eu tô indo de Uber, porque hoje eu quero beber, além da conta. E tudo certo, você vai me buscar, eu volto de Uber. Volta de Uber. Volta de Uber. E eles chegaram a sofrer na época, 2018, foi a virada. Eles chegaram a sofrer alguma discriminação por parte de amigos. Eu lembro, Keila e Júlia, eu lembro que eu fazia um programa de rádio e quando eu falava em Bolsonaro, antes de aparecerem os números, riam da minha cara. Riam. Você é louco, ele é louco. Aí tem até um compilado de vídeos, todo mundo falando que ele não passava nem das prévias das eleições. E o homem se tornou o presidente. Mas comigo, adulto, eu sofri discriminações. Eu imagino como os seus filhos viveram com a mãe se posicionando. E você já era uma pessoa pública, você não se posicionava só dentro de casa. Você iniciou um movimento nas redes sociais. O Fernando sempre ele teve assim, um posicionamento mais sério, mais austero, então nunca mexeram muito com ele. A Helena, ela foi sempre aquela menina mais de amiga de todo mundo, faz amizade com todo mundo, não seleciona diferenciação assim. E ela, numa das escolas, ela sofreu. Primeiro que em sala de aula, foi uma das minhas primeiras brigas, um dia ela chegou: mãe, a professora de português começou a pegar no meu pé. E daí, em vez da aula de português, né, você ter o trabalho de falar de política e economia, que eu acho extremamente necessário as crianças aprenderem desde cedo. Sim. Política e economia, falava-se em partido e candidato. Daí, né, eu fui lá na escola e disse: olha, ideologias particulares da porta para fora da escola. Você mostrar as diversas ideologias que tem no país, você falar de política, você falar de economia, é uma coisa. Ali eu arranjei uma briga, chama que você não tem noção. E o respeito. Ela nunca queria se posicionar. Porque aí as crianças, ela não os jovens queria. Criam medo de se posicionar, porque eu não quero desagradar aquele grupo, porque senão vão me olhar daquela outra maneira. E a imposição na escola dela, existiam 2 professores, inclusive, que usavam muito dessa questão de feminazi. Muito. Era uma coisa assim, porque ele é homofóbico, ele é racista, coisas assim que não são além do nosso mundo. Que eram os preconceitos que foram muito batidos. Eu tive, inclusive, Júlia, em 2018, numa dessas discussões, eu entrei numa rede social e falei: para mim é inadmissível uma professora perder 2 aulas de português para falar de partido e candidato e não de política e economia. E estava discutindo isso e coloquei, eu falei: olha, essa mesma professora levou 2 alunas
para uma das manifestações. Nós fizemos uma manifestação na parte da manhã, por Bolsonaro, e a oposição fez uma tarde. Só que a da tarde teve quebradeira de ônibus, de caminhão, briga, gente rolando na grama, fumando maconha, cada um faz o que quer, né? Mas desnecessário. E junto com isso existia 12 de menor. E tirei uma foto, inclusive, da rede social dela. Isso gerou um processo em cima de mim. Né? Você veja, então cadê a liberdade? Eu não falei em nenhum momento, até eu sempre tive muito cuidado, eu nunca usei termos chulos ou palavras, né, de baixo calão para me referir a esse tipo de coisa. Eu quis mostrar a diferença, que existe esse respeito. Primeiro de tudo é o respeito. Quando teve a eleição e o Bolsonaro ganhou, a Helena se manifestou. E colocou um perfil, né? Aquelas imagens de perfil dela, colocando... Verde e amarelo. Aí houve um comentário bem daqueles, assim, de uma das alunas. Colocou, lá vai a menina que fica na sala de aula escutando... fica com fone de ouvido escutando música e não presta atenção na aula. Como se dissesse assim, ela não é inteligente. Bem pelo contrário, eles são tão inteligentes que a monotonia para eles não serve, eles querem algo a mais. Então, se ela não estava prestando atenção, se o professor não conseguiu prender a atenção dela, existiam outros problemas, não era a inteligência dela. Mas o principal de tudo, a falta de respeito pela escolha e pela opção dela. E eu não vou discutir com a oposição, ou como a gente chama de petistas, porque eu até nem gosto de usar esse termo. Você não vai falar em petista, porque hoje você fala na esquerda, né? É a esquerda, né? Na esquerda. Esquerda e direita. Você não pode falar em partido, na esquerda, né? Mas você tem que respeitar essa esquerda. Porque tem muita gente inteligente dentro dessa esquerda que tem os conceitos deles. E tá tudo bem. E vamos respeitar. São suas escolhas. Eu não concordo. Mas você tem que respeitar como ser humano. Se a pessoa te desrespeitou, eu não preciso chamar essa pessoa com termos chulos, né?